Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Professor Pedro, tratando aí de assuntos ligados à economia e um pouquinho de política, por que não? O assunto de hoje é sobre a infelicidade que a gente vem observando no mercado de basicamente sempre errar a inflação hoje em dia para mais. Basicamente, o mercado tem previsto uma inflação mais alta do que vem acontecendo, e isso vem pressionando a curva de juros futura, inclusive deixando um espaço meio incerto para a queda de juros agora dentro de um cenário de forte pressão vindo de um choque externo de oferta, né? Ou seja, o preço do petróleo subindo graças ao nosso querido laranjão, a laranja mecânica chamada Donald Trump, que basicamente fez com que o preço do petróleo saltasse quase 50% no cenário internacional. Então nós temos aí um problema grave pela frente, e a gente precisa entender como é que é a dinâmica dessa taxa de juros e o que vem acontecendo ao longo desse período. Então, primeiro, o que seria a inflação implícita, né? Então a gente tem um cenário em que a gente negocia títulos vinculados à inflação e títulos pré-fixados, um menos o outro, ou seja, se eu pego a taxa spot versus a taxa com cupons de inflação, um menos o outro daria o cálculo, né, médio da nossa inflação, que a gente chama de inflação implícita, porque é exatamente o quanto que os agentes do mercado aceitam em equilíbrio comprar títulos pré versus títulos pós fixados ou pelo menos indexados à inflação. Essa indexação coloca a inflação média do Brasil um pouco mais alta do que ela vinha ocorrendo, enquanto que no passado acontecia o oposto, né? A inflação média era um pouco mais alta. Isso, obviamente, acende um sinal de que há algo meio de estranho, né? Nos tomadores de decisão da nossa querida macroeconomia ou da economia financeira, porque me parece estranho, né, esse erro de previsão ser viesado, ou seja, depender do governo. Se não é estranho para vocês, para mim é bastante esquisito você ter erros de previsão que sejam correlacionados ou às vezes causados pelo governo então incumbente, né? Ou seja, se uma hora é Lula, se uma hora é Bolsonaro, o mercado acaba precificando isso de maneira um pouco diferente, isso acaba chamando um pouco a atenção, porque basicamente a coisa não faz tanto sentido assim. Então vou deixar aqui com vocês essa sinalização aqui para a gente poder enxergar. Então o que a gente teve aqui? Ó? Durante toda a pandemia, o mercado superestimou a inflação, ou seja, errou a inflação para cima, e aí nesse caso ela cobrou mais caro, ou seja, no momento que o governo precisava de recursos, o mercado cobrou mais caro para a inflação. No entanto, depois que a inflação acabou cedendo, a gente teve exatamente o resultado oposto, né? Ou seja, desculpa, a inflação cedendo não, depois que a taxa de juros caiu, a gente teve o resultado oposto. O mercado como um todo acreditou que o Banco Central controlou a inflação junto com o governo e errou quase 6 pontos percentuais, o maior erro dessa série histórica. E na medida que o governo foi trocando, o mercado começou a exigir preços ou exigir prêmios, que a gente vai chamar aqui de prêmio inflacionário, muito mais elevado do que exigia até então, ou seja, numa média de quase 2 pontos percentuais para mais. E aí chama a atenção que essa quebra foi exatamente a partir da eleição de papai Lula, né? Então alguma coisa está esquisita, né? Para dizer o mínimo. E se o mercado erra essa perspectiva de inflação, o que acontece com o financiamento público, né? Esse que é um ponto que a gente precisa entender. Ele fica mais caro. Além de ficar mais caro, ele fica mais afeito ao curto prazo, ou seja, a rolagem da dívida fica mais cara e menos alongada, o que pressiona ainda mais, os agentes de mercado acabam pressionando ainda mais a Selic ou o Copom, que toma essa decisão, de não reduzir tanto a Selic. Então a gente tem uma Selic de 15%, mas o que a gente observa é que nenhum país no mundo, inclusive Rússia, Ucrânia, Irã, nenhum país do mundo está praticando juros reais acima de 15%. E isso, obviamente, é péssimo para um país que precisa crescer. E no ano de 2026 teve seu menor crescimento, com a indústria sofrendo e pagando o pato, exatamente setor-chave que gera encadeamento, gera crescimento de médio e longo prazo e uma qualidade de emprego e uma estabilidade de preços mais sustentável, né? Ou seja, deixa a vida
do gestor da macroeconomia é muito mais fácil, ou seja, uma economia industrial é uma economia que funciona. Toda vez que a gente fala de desindustrialização, a gente começa a ter problemas. Não à toa o Trump está tentando reindustrializar o seu país, não à toa a reindustrialização é a palavra-chave na Europa, e não à toa a China é o grande motor hoje do mundo, porque detém aí o monopólio, ou quase monopólio, da indústria barata no mundo, e o Brasil precisa seguir esse caminho, caso não queira ficar para trás no bonde da história. Então, eu deixo algumas questões aí para vocês. Primeiro, 15% de Selic, ou agora 14,25%, faz algum sentido ainda em um país que quer se industrializar? A segunda pergunta, o mercado errou a inflação de maneira consistente, fazendo com que o erário público pague essa conta. E aí, esse erro, ele tem a ver com os agentes de mercado, tem a ver com os agentes de governo, tem a ver com uma má interpretação da macroeconomia praticada pelo governo do PT e do Lula agora no seu terceiro mandato. Além disso, por que esse erro de precificação dessa inflação ela acaba encarecendo a dívida pública? Será que esse erro tem alguma coisa a ver com alguma questão ideológica? E mais, se o Brasil ainda precisa praticar a maior taxa de juros real do mundo, mesmo sem ter grandes fragilidades estruturais, como tem outros países que eminentemente podem entrar em guerra, podem ter furacões, terremotos, ou seja, o choque fiscal pode acontecer de uma hora para outra. Bom, fica esses questionamentos, um forte abraço para quem gostou do vídeo, assista a Ventinha, se inscrevam, compartilhem, deixe seu like, sua dúvida e até a próxima. Bora, galera! Bora! Bora, pessoal! Venha, presidente Jair Bolsonaro! A gasolina vai aumentar. Tudo bem, falava, não tá tudo bem, só vai também quando eu fuder esse muro. Aí depois aparece um tal de sabe do rapaz que eu achei que era até moderno, porque era todo moderninho, ó, cor de rosa. Desculpe-me, I'm sorry, mas nessa terra eu me sinto no Brasil. Quando ele falar, você presta atenção, A agenda foi muito intensa, quando sobrava uma hora, eu tava um pozinho da rabiola e eu não ia dar entrevista totalmente, sabe, desconectado com a minha beleza. Então... Mas tá certo, rapaz, ninguém vai libertar, rapaz. O governo tá certo, rapaz. O governo tá certo, olha aqui, feijão aumentou. Quando eu coloco o choque, eu me transformo no Zé Pitt, eu falei... Agradecer o Dildo e o Pedro Ivo, que foram fundamentais para que isso acontecesse. Esse canal é um espaço pessoal, resolvido as corporações e instituições.